Hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho de como o veganismo me ajudou na recuperação do transtorno alimentar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha trajetória com o transtorno alimentar e como o veganismo me ajudou na recuperação. Bom, confesso que esse vídeo não tá sendo muito fácil, eu pensei muito antes de fazer, porque transtorno alimentar é uma coisa que ainda mexe comigo, por mais que eu esteja na minha melhor fase, que eu já tive tratamento, que eu esteja muito bem com o meu corpo, com a minha alimentação, é difícil, sabe? Porque o transtorno é uma coisa que vive com você e tem tratamento, então você tem que saber lidar com os pensamentos, você tem que saber lidar com ele. Porém, eu vou contextualizar um pouquinho vocês de como tudo isso começou. Lá no meu ensino médio, no segundo, terceiro ano do ensino médio, eu comecei a entrar numa neura que eu queria emagrecer, simplesmente por um padrão estético e tudo aquilo que a gente já sabe, né, que a sociedade nos impõe. E, enfim, coloquei isso na minha cabeça, então eu comecei a comer muito pouco, reduzir, sem acompanhamento nutricional, sem acompanhamento médico nenhum, e, enfim, e aí eu tive um emagrecimento de uma hora para outra que foi zero saudável e eu acabei tendo alguns problemas com isso. Bom, o primeiro deles é que eu fiquei extremamente bitolada com isso, né? Eu simplesmente parei de viver. Eu só comia aquilo que eu achava saudável, eu não saía com os meus amigos, eu não saía com os meus pais. Se eu saía, era um estresse absurdo, porque tinha que ser o que eu queria, sei lá, salada, sem azeite, sem óleo, feito do jeito que eu queria. Então eu realmente comecei a viver em função disso e parei de viver a vida real, vamos dizer assim. Na época eu nem sonhava em ser vegetariana, inclusive era uma vontade que eu tinha, mas eu tinha muito receio de fazer essa transição porque eu achava que eu ia comer mais carboidrato, que eu ia engordar, enfim. Eu fiquei nisso por um bom tempo, eu emagreci, né, de repente, depois meus pais ficaram super preocupados, então eles me levaram uma nutricionista e aí eu comecei a ganhar peso, né? Só que eu ainda era muito bitolada, então assim, eu só comia o que eu fazia, eu realmente não vivia, né? Então aí eu tive anorexia, porque eu fiquei extremamente magra, enfim, fui diagnosticada, e tive ortorexia, que é quando você só come coisas que você julga ser saudável e ser aceito por você, né? Bom, eu fiquei nisso aí entre altos e baixos, e eu já tinha uma conta no Instagram que eu compartilhava a minha alimentação, era como se fosse um diário alimentar. E tinha algumas pessoas que me seguiam e que faziam a mesma coisa que eu. Então, eu comecei a achar aquilo normal. As pessoas tinham o mesmo comportamento que eu, então o errado eram os outros. E aí, chegou um momento que eu comecei a sentir as consequências dessa restrição na minha saúde. Eu parei de menstruar, eu tive amenorreia por muito tempo. A médica chegou a me falar que se um dia eu quisesse engravidar, isso poderia ser muito difícil, eu teria que fazer um tratamento, enfim. Meu cabelo ficou fraco, minha unha ficou fraca, eu não tinha disposição, meu intestino ficou todo bagunçado, enfim. Então, vários problemas na minha saúde, e é o que eu sempre falo, né? Ser magro não é sinônimo de ser saudável. Chegou então um determinado momento que eu comecei a ver tudo isso, eu falei, cara, eu preciso me afastar do Instagram, porque eu tô vendo que tá sendo uma rede social extremamente tóxica pra mim, hoje em dia. E aí eu deixei o meu Instagram bloqueado por 2 anos. Durante esses 2 anos, ainda em muitos altos e baixos, muito medo de comer, medo de experimentar outras coisas, eu decidi fazer a minha transição para o vegetarianismo. Era uma vontade que eu já tinha há muito tempo, porém eu tinha esses tabus na minha cabeça, e eu falei, cara, eu vou enfrentar meu medo. E aí foi quando eu comecei a considerar outras opções. Então eu tirei o frango, batata doce e a alimentação extremamente monótona que eu tinha e comecei a acrescentar grãos, leguminosas e tirar o medo que eu tinha desses alimentos. E aí eu vi que era mais fácil do que eu imaginava e que meu organismo funcionava muito melhor com esses alimentos. Porém, uma coisa que eu quero alertar vocês é que muitas pessoas que têm transtorno alimentar, elas usam o veganismo ou o vegetarianismo para se restringir mais e não pela causa de fato. Então é muito importante ficar atento a isso. Quando eu decidi então fazer essa transição e comecei a de fato retirar alimentos de origem animal do meu cardápio, meus pais ficaram extremamente preocupados, porque para eles eu ia me restringir mais, né? Como assim? Você já come tão, né,
pouco e eu era tão restrita em questão de alimentos, eu levava a marmita para os lugares e tudo mais. Então, se você tirar frango, carne, você vai comer o quê? E aí foi também uma desconstrução, né? Eu fui mostrando para eles que a minha alimentação era muito mais variada com o vegetarianismo. E isso foi pouco a pouco. No começo eu tinha uma linguagem um pouco agressiva, então eu fui mudando isso, fui sentindo e fui mostrando para eles como a minha saúde estava muito melhor. E aí eu comecei a considerar outros pilares na frente de um corpo, de uma estética, né? Então, principalmente a minha saúde, o meio ambiente, os animais, e eu via o quão a alimentação, né, o consumo de produtos de origem animal era prejudicial para todos esses outros pilares. Posso dizer que não foi fácil, eu tive que enfrentar muitos medos que eu tinha, tudo começou a fazer muito sentido na minha cabeça quando eu virei vegetariana, e aí eu quis virar vegana de uma hora para outra, e para mim não foi sustentável, justamente pelo transtorno alimentar. Tudo que era muito brusco me remetia muito ao transtorno, porque eu sempre fui muito rígida comigo mesma. Então, até eu entender que a transição ela é muito variável e é muito pessoal, demorou, sabe? Eu bati muita cabeça, eu tive recaídas, eu voltei e assim foi. Nessa época eu ainda comia ovos e laticínios, tinha tirado totalmente a carne, porém eu ainda continuava muito magra e eu precisava engordar, eu precisava ganhar peso por uma questão de saúde, mas a minha alimentação sempre foi muito plant-based e eu ainda tinha receio de comer coisas, né, que não estavam na minha rotina, por uma coisa da minha cabeça, e isso foi desconstruindo aos poucos. Então, em 2019, eu fiz um intercâmbio de 30 dias para a África do Sul, e foi o primeiro momento que eu estava de fato sozinha com outras pessoas, com outras culturas. E eu saí do meu mundo de Bob, sabe? Eu saí da rede social, eu saí das pessoas que estavam no meu convívio, não só pessoas, né, da minha família, sempre me apoiou muito, enfim, mas pessoas que às vezes naquele momento não faziam muito sentido e que também tinham aqueles mesmos comportamentos, enfim. Eu fui para outra realidade. E aí foi uma realidade bem chocante também, porque lá na África eu me deparei com muitas pessoas que viviam em situações extremas, que aqui a gente também tem, mas enfim, foi um choque de realidade muito grande, né? E eu vi, cara, pessoas morrendo de desnutrição e eu aqui com tudo que eu tenho pra comer, com todo esse privilégio, sabe? De ter comida na mesa, de poder fazer as minhas escolhas alimentares, eu tô me privando, sabe? Do quê? E aí eu lembro que eu tirei uma foto um dia lá, no espelho, e eu me olhei e falei, cara, nossa, eu tô muito magra e isso não tá saudável, sabe? Eu não me reconheci naquele corpo e eu falei, eu vou mudar a partir de hoje. E assim, lá eu considerei muitas coisas, eu comia fora sempre, que era um medo que eu tinha que eu não comia fora, né? Como eu falei antes pra vocês. Eu sempre comia a minha comida, enfim. E aí, quando eu comecei a viver tudo isso, lá eu fui vegana durante um mês, era muito fácil, tinha muita opção, eu comi muita coisa diferente, muita coisa gostosa. E eu falei, cara, o veganismo ele é tão leve e me dava uma paz tão incrível, sabe? E, sei lá, foi um start muito doido, assim, que linkou muitos dois, o veganismo, o transtorno e a minha recuperação. Voltei pro Brasil, parei de comer lácteos e derivados do leite aqui. E simplesmente comecei a viver o que eu vivia lá, só que viver aqui. Comecei a ter mais empatia pelos seres humanos, pelos animais e por tudo que estava ao meu redor. Comecei a valorizar o que eu tinha, comecei a valorizar o alimento, comecei a entender mais sobre ele, sabe? Da onde vem, o porquê, quem fez, como isso impacta na nossa saúde, na saúde do meio ambiente. E aí foi uma coisa tão leve, sabe? Me trouxe tanta paz colocar outra coisa na frente de uma estética, de um corpo padrão, que me libertou, assim, o veganismo, ele de fato fez com que a chavinha do transtorno alimentar virasse, sabe? E eu não vou falar que eu não tenho pensamentos ainda hoje em dia, porque é o que eu disse no começo, o transtorno alimentar, ele vive com a gente, tem tratamento, a gente precisa procurar ajuda, sim, profissional, mas o veganismo, ele me fez lutar por uma causa que fazia muito sentido, que era muito linda e genuína. Quando eu comecei a considerar novas opções com o veganismo, né, porque é uma desconstrução, a gente nasce comendo carne, é um hábito cultural, então eu passei por duas desconstruções juntas e o veganismo me ajudou, porque eu quebrei tabus da minha cabeça e também tabus de uma cultura que a gente vive, sabe? De que tem que comer tal coisa, lácteos, né, no café da manhã, de que tem que comer ovo, de que tem que comer isso para ter proteína, enfim. Então eu comecei a desconstruir os dois juntos e foi uma transição aí mútua, vamos dizer.
E, nossa, me fez tão bem, gente, tão bem. E assim, eu quebrei tanta coisa e eu mostrei para outras pessoas que era possível sim ganhar peso, era possível ganhar massa. Eu treinava, hoje em dia minha disposição é outra. E assim, tudo flui, tudo funciona. E hoje eu posso dizer com muita paz e com muita alegria que eu tô na minha melhor fase. Vou finalizar então com o que me ajudou a sair disso, além do veganismo, né, de quebrar todos esses tabus. Procurar ajuda profissional, que é muito importante. Então, psicólogo, nutricionista, médico, contar para os meus familiares, para os meus pais ou para qualquer rede de apoio que você tenha, isso é muito importante. Por fim, mas não menos importante, foi parar de seguir pessoas que eram gatilho para mim na época. Eu sempre falo, a pessoa não precisa ter feito mal para você para ela ser um gatilho. Então a rede social te dá a oportunidade de parar de seguir e tá tudo bem. Filtre quem você segue, problematize também isso, porque às vezes você tá seguindo a pessoa simplesmente porque ela tem o mesmo hábito que você e isso é um jeito de você mesma se burlar. Espero que esse vídeo possa te ajudar de algum jeito. Não esquece de compartilhar, curtir e comentar aqui, me dá o seu feedback que é muito importante. Vegflix, um universo veg em um só canal.